Larissa, e foi. Começou, Alisson, bate aí. Hoje o senhor vai falar, em nome de Jesus, Salmo 91. Uma das coisas que eu vou perguntar no céu é quem escreveu o Salmo 91. É o Salmo das páginas amarelas. Por que isso? Porque a turma deixa na telefônica? Não, porque a turma deixa aberta em casa, fica cheio de poeira, fica até amarelo. Você percebeu troca aqui? A página. Você percebeu aqui o nosso cenário? Uma pimenta. Meio negócio meio... É pra ferver o traseiro do diabo essa pimenta aqui, ó. Salmo 91. Hoje estamos no verso 9. Onde é a habitação de Deus? Onde eu habitarei? Que história é essa que ele fala assim? Você tá bem, Alisson? Sim. E essa barbona aí? Vai ficar maior ainda. Você tá judeu ortodoxo? Minha esposa não pode nem ouvir eu falar isso, que vai ficar maior. Tá doida comigo já. Vamos ver até quando dura isso. Vamos pra cima. Chegou a tempo, Vitória. Então presta atenção. Valendo. O Senhor é maravilhoso. Salmo 91, verso 9. Se fizeres do Senhor o seu refúgio e do Altíssimo a sua habitação, nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda. Eu queria mudar o nome do título aqui. Não dá para mudar mais. Vai esse mesmo, mas eu não gostei do título que eu dei, não pensei direito. Mas vamos de novo. Se fizeres do Senhor o teu refúgio, eu acho legal quando a Bíblia coloca essa questão de se você fizer. É condicional, né? Tudo é condicional. Às vezes as pessoas acham que é simplesmente vou na igreja. Não, sempre todas as promessas na Bíblia são condicionais. Então sempre tem um if lá. Para if. Sempre tem um if lá. O Lucas está chamando para um 9 a 11. Depois eu te explico. Depois eu te explico que em público não dá. Vamos falar, Lucas, manda uma mensagem para você. Se der, amanhã a gente vai. Se o Alisson topar. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio e do Altíssimo a sua habitação, nenhum mal te sucederá. Primeiro, vamos devagar. Eu gosto de estudar a Bíblia devagarzinho. Alisson, se nós fizermos do Senhor o nosso refúgio e habitação, como que eu faço do Senhor o meu refúgio e minha habitação na minha casa? Como é que funciona esse negócio? Eu moro em Taubaté. Como eu vou morar em Deus? Você existe em Taubaté, né? Na verdade, a gente nasceu no coração de Deus. Nós nos manifestamos agora na terra, mas na verdade nós já nascemos no coração de Deus ainda lá atrás, antes da fundação do mundo. Você já foi gerado em Deus. Você só se manifestou uns em 77, no meu caso 77. Eu fui em 88. O Dani em 88. Tem uns aí que é dos anos 40, né? Então, amém, glória a Deus por isso. Então, na verdade, a gente saiu, então o nosso lugar original é no coração de Deus. Então, há um anseio, há uma expectativa dentro do homem para voltar para o seu lugar original, que é o centro do coração de Deus. Por isso que quando você não tem Deus no coração, você não vive bem, você vive atribulado, você vive doido da vida, porque você não está no lugar onde você deveria estar. Porque a bênção não é um estado da pessoa, é um lugar onde a pessoa está. Eu gosto disso. Porque você vê o Adão quando peca, ele se refugia lá no arbusto lá, e Deus fala assim: Adão, onde tu estás? E às vezes as pessoas olham esse texto e acham que Deus não sabia onde ele estava mesmo. Capaz, Deus estava brincando de esconde-esconde com ele. Mas o que Deus estava dizendo? Falando: Adão, onde está o teu coração que estava conectado com o meu? Onde você está em si mesmo? Que a nossa conexão se perdeu. Paulo falou com Gálatas, né? Quem que brilhou nos seus olhos mais do que a revelação de Jesus? O que te fez sair de onde? Alisson, eu gosto muito de Efésios capítulo 1, quando diz que Deus ele nos criou para o louvor da sua glória. Sim. Quando eu não vivo para resplandecer o louvor e a glória de Deus, eu não estou onde é para eu estar. Eu estou fora do meu propósito. E qualquer coisa fora do seu propósito não funciona corretamente. Com certeza. Tanto o texto de Efésios, no verso 3, vai falar que nós fomos chamados, nós recebemos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Como que a gente recebeu todas as bênçãos espirituais e tem gente que vive atribulada, tem gente que vive de mau humor, tem gente que parece que nada dá certo? Por quê? Porque o teu lugar está errado. Você precisa se achar em Deus. Você precisa se conectar ao coração de Deus. Como? Através de Jesus. Você tem um erro muito grande na sua vida, mas muito grande, quando você entende que Deus, ou eu tenho horror dessa palavra, a sua vida religiosa,
ela simplesmente está limitada em um momento de domingo. Então na minha vida eu tenho vários hobbies, várias atividades. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer academia, fazer compras e ir na igreja. Sim. Como se o meu contato com Deus estivesse limitado a uma porção da minha semana. Está errado. O habitar em Deus quer dizer que quando eu estou trabalhando, eu estou resplandecendo a glória dele. Quando eu estou estudando, eu estou resplandecendo a glória dele. Até na academia, Alisson. Quanto que a gente fala de Deus quando está treinando lá? Sim, sim. A gente treina junto, pra você ver. Hoje ele é o sedentário que faltou. Não, cara, eu tenho motivo, mas eu não posso falar em público. Mas amanhã eu tô lá firme. Deus abençoe. Então, gente, porque é um lugar que a gente tem... O lugar é o lugar do relacionamento. É o lugar onde você se conecta com Deus. Porque quando você tem um lugar de intimidade com Deus, você passa a ser o quê? Você passa a ter o caráter de Deus. E não é um lugar jogar. Não estamos falando que Deus habita em templos. É um lugar no seu espírito, é um lugar em que você se conecta com Deus. Então, mas você só se conecta com Deus quando você dobra o seu joelho no seu quarto? Não. Você se conecta com Deus quando você está trabalhando e exercendo justiça. Você se conecta com Deus quando você está brincando com o seu filho e está ensinando as coisas corretas. Você se conecta com Deus quando você está sendo um bom esposo, uma boa esposa. Ou seja, quando você reflete o caráter de Jesus. Você esteja. Eu gosto disso. Flávia Batista, querida, Rita Oliveira, Alexandre Arruda. Esse cara é 10. Eu gosto do Ale. Estava lá agora e já estamos aqui. Ele é firme. Ele. Gente, quando nós transformamos... Eu não gosto dessa palavra, transformamos não. Quando nós entendemos que Jesus Cristo, ele não é um momento, mas ele é a vida em nós, você começa a caminhar com ele diariamente. O orar em espírito é uma atividade que você deveria adotar na sua vida. Porque tem um momento do secreto, né, Alisson? Sim, Mateus 6,6, lá você vai pro seu quarto e tá. Mas o orar em espírito, ele tem que ser tão comum quanto respirar. Sim. Eu tô andando na rua, tô conversando com Deus, eu tô no carro, tô conversando com Deus. Deus, ele passa a ser não mais um visitante da minha vida, mas eu passo a habitar nele. Sim, é o ansiar por estar com o Pai. É você... eu falo a questão da... Sabe o que falta muitas vezes nas pessoas hoje que eu vejo? Falta paixão por Jesus. É verdade. Sabe, é verdade. Já viu o camarada apaixonado? Ele não mede esforço. Vamos rasgar o verso. Vamos rasgar ele o não verso. mede esforço. O camarada está apaixonado pela esposa, pela namorada. Ele fica 5 horas no portão da casa dela e não liga para beber água, não liga para nada. E ele fica endividado, vai lá comprar a flor mais bonita que tem, compra celular, faz porque é apaixonado. Então, paixão por esposa, essas coisas, a gente tem que manter acesa a chama da paixão. Mas principalmente por Jesus. Você não pode medir esforços para estar na presença dele, para manifestar ele. Com a esposa nós temos que manter a chama da paixão. Tem você fez sexo recentemente com ela, eu tenho certeza, tá muito romântico. Fala isso. Não tem problema, pessoal, é tudo maior de idade. Se não for, gente, casal, casa e faz sexo, tá? Não sei se te falaram isso, mas é de Deus. Eu, essa semana, fui comprar a pimenta feliz, semana passada, aliás. Comprei a pimenta feliz, olha como o capeta... Pra pimentar a relação? Pra pimentar a relação. Aí comprei a pimenta, coloquei no banco do carro, falei, meu Deus, hoje... Não posso dar termos errados, né? Deixa pra lá. Hoje eu vou pra Canaã, terra prometida. Primeira curva que eu fiz... O vaso voou barro pro vidro, voou barro tudo. Nossa, só Jesus na causa para não cirar. Mas amém. Só que quando você ama, até sujar o carro de barro vale. Estou falando isso porque se você fica frustrado... eu vou rasgar. Eles vão pegar mal, vai ter gente saindo, mas eu não tô nem aí. Se você tem dificuldade em abandonar o pecado, e se você fica frustrado quando você tem que abrir mão de alguma coisa que você gosta muito, é porque você ainda não é apaixonado por Jesus. Porque quando você é apaixonado por Jesus, você deixa de fazer as coisas erradas sem sofrer. Eu quero seguir Jesus, mas eu quero continuar transando com minha namorada. Então você não entendeu, filho. Você não está entendendo a seriedade que é, não é, Alisson? E o pior, vou falar para você, se você não consegue... largar alguma coisa por Jesus, você está em pecado. Está em pecado. Sabe por quê? Um dia pergunta para Jesus, qual é o grande mandamento? Ele fala, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Então está lá em Marcos 12, 30. Então, se você não ama o Senhor de todo o teu coração, se você prefere o teu parceiro, se você prefere até mesmo ao teu filho, ao teu trabalho, se você coloca isso acima de Cristo, você está em pecado. É simples assim, gente. Cara, eu vou dar um exemplo que é forte. Exemplo forte de verdade. Orar de madrugada, Lucas, eu acho o máximo.
Mas não tem mais poder do que orar em qualquer outro horário do dia. Deus não... como é que fala? Como é que é a... Se você se sente bem com isso... Não, ele diz que a fila é menor, né? Capaz, no Japão tô orando, tá na mesma. Mas é maravilhoso, cara. Maravilhoso, de verdade. Deus vai falar com você. Mas se você orar durante o dia também. Mas vai e ora de madrugada pra você ver. Sim. O que eu queria falar é uma coisa forte, cara, sobre ser apaixonado por Jesus e habitar em Jesus. Conheço um rapaz, eu não vou falar o nome dele, mas começa com R de Rogério. Vai só. Mentira, é Ronaldo. Ai, não falo. E aí ele pegou, cara, esse rapaz, ele chegou pra mim, mandou um e-mail pra mim uma vez, contando o tanto que ele é apaixonado por Jesus. Sim. E eu gosto de ouvir isso. Porque Deus, eu habito com Jesus, eu esconderejo do Altíssimo, o Espírito Santo habita em mim. E ele foi falando. E ele virou e falou assim, mas Dani, eu tenho desejos homossexuais fortes no meu coração. E eu falei, cara, e aí? Aí ele virou pra mim e falou assim, eu não tô pedindo ajuda não, só quero que você ore por mim, porque eu tenho muito... Olha aí, cara. Ele falou, eu tenho tanta certeza que Jesus Cristo é o caminho, e eu tenho tanta paixão por ele, que se Jesus não me tirar esse desejo, eu morro com ele, mas eu não me submeto às vontades da minha carne. Amém. Amém. Esse cara, ele me fez chorar, cara. Ele me fez chorar, porque ele tá com o desejo comendo ele ali. Tá buscando melhorar, tá buscando se santificar. Só que o amor por Jesus é tão maior, que mesmo com o desejo ali pra você fazer o errado, ele fala, não, porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Sim. A gente vai ver 1 João, capítulo 3, ele vai falar... acho que é capítulo 3 ou 5, se eu não me engano. Ele vai falar, nisto consiste o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Por quê? Porque quando você tem um amor por Deus, a tua paixão está acesa, aquilo que ele pede na palavra dele não é pesado para você. A gente vai ver a vida de um camarada chamado Jacó na Bíblia. Vai falar que ele trabalhou 7 anos de graça por Labão, e falar que aquilo passou tão rápido para ele, era tamanho o amor dele por Raquel. Ele queria tanto Raquel, e ali é um simbolismo de Cristo e a igreja, em que Jacó simboliza Cristo e a Raquel simboliza a igreja. É um amor tão grande pela igreja, um amor tão grande pelo objeto de desejo dele, que os 7 anos para ele passaram rapidinho. Não, ele nem percebeu. Muito verdade, cara, eu vou falar. Aí eu vejo gente no culto hoje que se o culto é 2 horas, se for 2 horas e 1, o cara dá infarto no cara. Consegue. Gente, vocês têm que aprender a mastigar e sentir o gosto da comida. Nós estamos vivendo numa vida muito desesperada. Às vezes você não para e aproveita aquele momento para absorver aquele momento. Se você está no culto, viva o culto. Vê o que o pastor está falando, vê o que alguém está falando. Recebe aquilo, come aquilo, não fica desesperado para ir para casa. Você vai ter horário de ir para casa. Tem horário para tudo, não fica aquele desespero. O menino aqui perguntou assim, Dani, se eu deixar de ir na igreja porque meu pai está doente, eu estou em pecado? É lógico que não, filho. É lógico que não, Felipe. A gente não está falando de habitar no sentido geográfico. Explique isso para ele, Alisson. Não é para começar, estar conectado com Deus não é que você está na igreja. Você pode estar na igreja desconectado com o Senhor. Então não é o lugar, é onde o seu coração está. Onde o teu coração está? Então você começa avaliando. Você já fez atos de paixão, atos de loucura por uma namorada? Eu fui para Brasília. Para Brasília, então. Mulher. Aí você vê. Nisso a gente consegue medir a nossa paixão e o nosso envolvimento com Jesus. Você já fez algo superior a isso por Jesus? Ou você nunca foi capaz de fazer algo superior por Jesus? Aí é hora da gente rever a nossa conexão com Deus. Não é lugar, é onde está o teu coração. O máximo para mim a chave que define se eu abrir a porta da habitação de Deus ou se eu só estou conhecendo de ouvir falar, é quando você, de verdade, você vira para Deus e fala, Pai, minha vontade é essa, mas seja feita a sua e não a minha. Sim. Quando eu falo para Deus, Pai, estou com esse desejo, e a palavra de Deus diz para mim, é para você fazer aquilo. Se mesmo com esse desejo eu vou e faço aquilo, eu realmente entendi, eu habito... Sim. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. E muitas vezes, isso vai falar até de coisas listas que você deveria fazer. Vamos lá, vou dar um exemplo. Davi, ele era doidão para construir um templo para o Senhor. Ele queria fazer algo bom para Deus. Ele queria fazer algo excelente. E Deus falou para ele, cara, não é você que vai fazer. Você fica na boa aí. Então o que era?
Como que ele refletiu o amor pelo Senhor? Sendo obediente e não fazendo o templo para o Senhor. Ele deixou tudo preparadinho para Salomão, mas não foi ele que fez. Por quê? Ele foi obediência. Relacionamento de paixão, relacionamento de amor é refletido o quê? Na obediência, na tua fidelidade. Quando você tem sido fiel a Deus. Fiel é a palavra. Porque uma coisa é verdade, o Alisson é pastor de igreja. Eu sou pastor, mas eu não tenho igreja física. A minha é virtual. E tem gente, viu? Meu Deus do céu. Tem mais gente que a minha. Eu tô sofrendo pra dar conta, mas Deus tá dando graça. É muito e-mail, mas graças a Deus, amo. E eu tô falando isso porque vocês podem olhar pra gente e falar: nossa, tá aí um cara de Deus, tá aí um cara que serve a Deus, tá aí um cara etc. Querido, eu vou falar um negócio, e entenda a grosseria que eu vou falar. O julgamento de vocês não serve para nada pra mim. O que vocês acham de mim, ou deixam de achar, espiritualmente não muda nada pra mim. Porque quem vai me julgar não são vocês. Não é isso, Alisson? E até porque, às vezes, vocês podem pensar isso da gente até o momento que a gente fala algo aqui que não te agrada. Que não te agrada. Porque na hora que a gente falar algo que não te agrade, você vai falar: esses caras não prestam. Não presta. Até onde falou que eu concordo, presta. Deixa eu deixar de ser grosso agora um pouco. Eu amo quando as pessoas veem Jesus em mim, o Alisson nele. Glória a Deus por isso. Só que eu tenho que entender, vocês têm que entender que existe um cara, com toda a reverência, um cara que tem que agradar, que é Jesus Cristo. Então não adianta eu chegar e ser aquela pessoa que para os outros eu sou o futuro Messias, mas para Deus eu não sou. Se para Deus eu não sou aquela pessoa obediente, não vale de nada eu ter toda essa aparência de santidade. A gente tem que usar as palavras que Pedro usou em Atos dos Apóstolos, né? Mas nos importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Então muitas vezes a tua fidelidade vai ser confrontada em momentos que muitas vezes você vai se sentir atraído em querer agradar a maioria, mas a voz do Espírito Santo vai falar dentro do teu coração, fala: não se mete com isso não. Não se mete com isso, não sai fora dessa. Cara, e é a hora onde você vai sair fora, as pessoas vão falar: mas pô, você é chato, você não participa com a gente. Fala: isso aí não é pra mim. Não sou mais desse mundo. Não quero agradar meu Deus. Cara, porque é engraçado, porque assim, não adianta eu querer viver de fazer a minha aparência sendo bonita, mas eu viver numa desobediência. Palavras bonitas não convencem a Deus, são atitudes de fidelidade que convencem a Deus. Quando você anda obedecendo, eu quero deixar claro aqui que eu tenho um monte de desejo errado. Viu, Alisson? Sim. Te escandaliza isso? Não, porque eu tenho também. Nossa, sai de perto de mim, ô pecador. Eu tenho um monte de desejo errado, eu tenho vontade de brigar, eu tenho vontade de... Às vezes ele fala coisa pra mim, eu tenho vontade de enfiar um murro nos dentes dela. Algum cara às vezes me corta na rua, eu tenho vontade de descer e pegar a chave de roda e enfiar no olho dele. Eu tenho esses desejos. Às vezes passa umas meninas muito bonitas que você olha e vem aquele pensamento horroroso na mente. Você tem que cortar na hora. Mas, Alisson, ninguém tá vendo eu pensar em besteira. Ninguém tá vendo a pornografia que eu assisto. Sim. Ninguém tá vendo aquele olhar que eu dei no traseiro da irmãzinha. Ninguém tá vendo. Sim. Mas existe um Senhor que tá vendo. E se eu se eu quero habitar na presença dele, eu tenho que abrir mão disso. Por isso que a gente vai ver um Jesus em Apocalipse falando que é aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Por quê? Porque naquele grande dia ele vai queimar tudo aquilo que é combustível, vai queimar tudo aquilo que é perecível, e vai sobrar somente o quê? As nossas obras de justiça. Então, aquilo que for pecado, aquilo que for porcaria, ele queima tudo. E o que vai sobrar dentro de nós? Eu faço essa pergunta para você nessa noite. Se Jesus viesse hoje, lançasse fogo sobre a tua vida, o que ia sobrar de você? Se Jesus viesse hoje pedir tua alma, ele fala, é Lucas 12 que fala isso? Lucas 12. Lucas 12, né? Se hoje te pedirem a tua alma, o que é que você vai ter para apresentar? O Vitor perguntou uma coisa interessante. Ele falou assim: Dani, não sou evangélico, mas tenho muita vontade de ser. Tenho medo de falhar e voltar atrás. O que eu faço para aceitar Jesus no momento certo? Meu Deus, Vitor, vontade de chamar você para comer um Burger King e ficar 2 horas te explicando tudo isso que você precisa saber. Eu não queira ser evangélico não. Para começar, Jesus não era evangélico. Não queira ser evangélico não, queira ser filho de Deus. Só isso que você precisa, mais nada. A denominação católica ou evangélica é muito humana. Porque o que a Bíblia exige é que você seja filho de Deus. Filho de Deus é aquele que o ama acima de todas as coisas e obedece. 1 João, capítulo 2, versos 5 e 6, fala assim: aquele que diz que está nele, tem que andar como ele andou. Então, para começar, Vitor, você tem que tomar uma decisão hoje de falar assim: não, eu quero que o Senhor Jesus seja o Senhor da minha vida.
E a partir desse momento, você diariamente buscar ter relacionamento com Ele. Porque você buscando ter um relacionamento, o próprio Espírito Santo de Deus vem e te transforma para que você não volte atrás. E até mesmo você tendo um relacionamento com a palavra dele, com o Espírito dele, você não vai cair debaixo do jugo de religião. Por isso que a gente falou para você não querer ser evangélico, tá? Porque às vezes a gente vê o camarada vir evangélico e ele fica pior do que ele era antes, tá, gente? Então não é questão de ser evangélico, você tem que ser filho de Deus. Não estamos generalizando. Não, tem muitas pessoas que são maravilhosas. Muito evangélico hoje que a gente vê que é filho de Deus, mas eu vejo que tem evangélico que não é filho de Deus. Tem gente salva na igreja católica? Tem gente que vai pro inferno na igreja católica? Tem gente. Tem gente salva na igreja evangélica? Tem. Mas também tem gente que vai pro inferno? Um monte. Agora, tem algum filho de Deus que vai pro inferno? Nunca. O filho de Deus não vai. Porque o filho de Deus ama e obedece. E esse cara para de falar isso aqui, o Facebook avisando que o vídeo tá travando. Mas tá meio travando mesmo. Mas a transmissão não tá travando. Não. É o flash player só. Olha o que está escrito no Salmo 101 aqui, pra gente tá falando de fidelidade, a gente tá falando de quem vai habitar com Deus. Olha o que vai estar escrito no Salmo 101, verso 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Então, tá falando aqui em fidelidade, tá falando aqui Deus lhe procura, os olhos do Senhor são atraídos à sua fidelidade. Então não é a quantidade que você ora, ainda que isso seja bom, ainda não é a quantidade de Bíblia que você lê, ainda que isso seja excelente, mas não é isso. O que vai atrair a atenção de Deus para a tua vida é a tua fidelidade a Deus. Alisson, então agora um comentário que vai ser complicado e difícil, mas eu creio que Deus vai te usar para falar. Então, para eu me manter um filho de Deus, eu preciso permanecer numa igreja? Cuidado, Alisson. Para você? Para eu me manter como filho de Deus, é necessário que eu permaneça numa igreja? O que você tem a falar sobre isso? Não vamos lá. Aquele que é salvo, aquele que é filho de Deus, ele procura uma igreja, ele procura estar no meio dos santos, ele procura estar congregando, porque isso edifica a fé dele, alimenta a fé dele. Hebreus vai dizer que para que nós não deixemos de nos congregar Hebreus 10. Como irmãos. Então, se eu não me engano, é Hebreus 10, 25. Então, nós não somos daqueles que se perdem para a perdição, mas somos daqueles que perseveram para a salvação. Conservação da alma. Conservação da alma. Então, aquele que realmente é salvo, ele anseia por estar no meio dos santos. Então, se você se considera um salvo, mas você não quer estar no meio da igreja, é hora de você começar a rever algumas coisas, porque você tem alguma coisa para poder estar se ajustando aí. Porque olha só, normalmente a pessoa que não quer estar na igreja é porque ela não quer conflito. Isso. Mas como que você quer fazer parte do reino de Deus, onde o reino de Deus é amar e cuidar, e você não quer passar pelo conflito de ter que amar e cuidar do seu irmão? Fica um negócio muito incoerente. Sim. Eu amo fazer parte da igreja, porque é junto da igreja que eu consigo ver a sujeira de muita gente, vejo a minha, eu ajudo Deus ajudo Deus com uma palavra estranha, mas eu sou instrumento de Deus para curar alguém e as pessoas são instrumento de Deus para me curar. Sim. Então é gostoso estar em família, não tem irmãos e etc. Na igreja você é edificado, na igreja muitas vezes aquilo que você tá, às vezes eu vejo muita gente falando assim, eu não vou para a igreja porque ali é um bando de hipócrita que não faz. Que bom, aquilo. Cabe mais um, cabe você. Quando você começa a falar muito isso, pare para pensar que muito provavelmente talvez aquilo seja o reflexo do teu coração que você esteja vendo na vida do irmão, tá? A gente critica muitas vezes aquilo que a gente faz dentro do nosso coração, a gente tem mania de acusar. Se for para Romanos 2, ele vai falar que a gente é indesculpável quando julgas, porque você revela a ti mesmo naquilo que julga os outros, porque tu que julgas faz o mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado. Uhum. Mas aquela fala é máxima, né? O que Deus busca não é que nós estejamos indo na igreja, mas que nós sejamos a própria igreja. Se então nós fizermos do Senhor o nosso refúgio e do Altíssimo a nossa habitação, ou seja, onde eu caminho, né, onde eu vivo e onde eu me escondo. Quando que eu me escondo? Quando eu estou triste? Quando eu estou com medo? Não, quando você... Eu me escondo em Deus. Sim, quando você se esconde em Deus, quando você é um com Ele. Quando você não é mais você, como diz Paulo. Cristo habita em você, você é um com Cristo. As pessoas não enxergam mais o Daniel. Não, mas quando que eu uso Deus como meu refúgio?
Em que momento que Deus ele passa a ser... Porque assim, quando eu estou muito feliz, Sim. Deus ele não está sendo meu refúgio, eu não estou precisando, entre aspas. Sim. Mas naquele momento de tristeza, é nele que eu me escondo. Sim, sim. Nos momentos de adversidade é onde você vai falar que hoje que essa questão de templo, essa questão de companhia com Deus, vai falar da pessoa do Espírito Santo. Então ele é o teu ajudador, é aquele que eu gosto de falar aquela palavra difícil do grego, não, que é o ajudador, é o Sunanti Lambanomai. Nossa, é língua estranha. Que é aquele que é como se você tivesse uma sacola pesada para levar e você pega numa alça e o Espírito Santo pega na outra alça. É o seu ajudador, o seu advogado. E olha, cara, que legal que você está falando. A gente tem olha que erro que eu tenho e você tem, e até a Eli tem. Por mais linda que ela seja, com aquele cabelinho amarrado dela de coque de tia da Assembleia. Deus ele deveria ser o nosso refúgio inicial, Alisson. Mas infelizmente eu trato Deus como meu refúgio de segunda opção. Sim. Se eu tenho um problema, eu tento resolver. Se não dá certo, eu vou em Deus. Se eu tenho uma dificuldade, eu tento resolver. Se não dá certo, eu vou em Deus. Plano B, né? Plano B. Deus, ele é plano B. Mas, cara, se no momento de tentação eu me esconder em Deus, no momento de tristeza eu me escondo em Deus, no momento que eu tô me sentindo depressivo, que eu não sou mais útil nessa vida, que eu não sirvo mais pra nada, de que eu tô sem forças e sem vontade de fazer mais nada, o que eu faço, Alisson? Eu me escondo em Deus. Esconde em Deus. Você vai buscar a presença do Senhor e pede: Senhor, acalma meu coração, tira esses maus pensamentos, me alivia dessa dor. E Deus ele vai vindo com o Espírito Santo, vai te acalmando, vai te dando refúgio, ele vai te abraçando. O Espírito Santo ele te abraça, ele te traz para um lugar de segurança, onde você começa a olhar para as circunstâncias, mas a circunstância não te afeta mais. Graças então a Deus. esse é o lugar da habitação de Deus. Graças a Deus, é isso. Onde você começa a ver... E Davi, ele conseguiu captar esse lugar em Deus. Tanto é que você vai ver o Salmo 27, ele vai falar assim, ó: uma coisa pediu o Senhor. Ele só pediu uma coisa. Uma coisa pediu ao Senhor e a buscarei. Que possa habitar no templo do Senhor todos os dias para contemplar a sua formosura, glória, é isso. e aprender no seu templo. Que quando você começa a contemplar a formosura de Deus, quem Deus é, quem Deus se revelou para você através da pessoa de Cristo, a circunstância já não te afeta mais. Daí não vem depressão, não vem mais nada. Eli, amado, faz um favor para mim. Pega o cabo USB do celular, porque o comentário não está passando. Eu preciso usar pelo celular. Não, usa aí a Bíblia. Tem aqui, a queridíssima Caterine Silveira perguntou como que ela faz para se esconder em Deus. Alisson, na prática, o que é se esconder em Deus? Se esconder em Deus é... Aliás, desculpa. Como que eu faço para me esconder em Deus? Porque até agora a gente está falando o que é se esconder. Tá lá no quarto mesmo. Primeiro é você ter uma atitude de você tirar um tempo para você buscar a Deus, um tempo de qualidade, um tempo de busca. Realmente não adianta celular ligado, TV ligada. Não, você se desligar e entrar no teu quartinho secreto, porque ali Deus ele vai se revelar a você. E o que nos dá segurança? É a revelação de Cristo em nós. Não é nenhum pensamento positivo, não é nada. O que te dá segurança é a revelação de Deus para você. Você tá crente hoje, Alisson? Eu tô, né? Rapaz, ó, tô gostando de ver. Então, você tá de Jesus, irmão. Então, eu tô. Canela de fogo. Amado, deixa eu continuar aqui. Então, o Salmo 91. Tá bom hoje o negócio, tá fluindo. Gostei. Salmo 91, então... Vamos continuar, que eu tô gostando. Alisson, eu já fiz de Deus o meu refúgio. Sim. Quando eu digo eu já fiz, porque ele fez toda a obra e eu entrei no meio. Deus, ele é o meu esconderijo. No momento de tentação, eu vou lá para dentro. No momento de aflição, eu vou lá para dentro. Aconteceu uma coisa muito ruim, eu vou chorar. Antes de chorar pro pastor, antes de chorar pro líder, eu vou chorar no pé da cruz. Certo. Antes de eu xingar da vida, das coisas que tá acontecendo, uma coisa muito errada que aconteceu, primeiro eu vou falar com Jesus. É o meu esconderijo. Aí ele fala assim, que nenhum mal, se eu fizer isso, né? Nenhum mal me sucederá, e nem praga alguma chegará na minha tenda. Alisson, sou super-homem agora? Então, o que eu creio, o que a palavra de Deus me dá segurança para eu poder falar isso? Quanto mais conectado com Deus, mais protegido você está, menos legalidade você dá para que o inimigo possa te afrontar. Fazendo isso, você se blinda bastante. Agora não adianta
Deus te abençoar e você, vou dar um exemplo com saúde. Você ser relaxado com a sua saúde e esperar que Deus vá te abençoar e você não seja surpreendido com alguma doença de alguma ordem que você esteja falhando. Até porque durante a doença Deus se revela muito para a pessoa. Mas o que eu vejo, o que é a palavra paz, a palavra shalom, é saúde, é prosperidade, é segurança, é bem-estar. Então tudo isso faz parte do shalom de Deus, que quando você está em paz com Deus, quando você está em paz com Deus, quando você está totalmente conectado com o Senhor, mais desses benefícios vêm para a tua vida. Então você pega Deuteronômio 28, vai falar o quê? Se ouvir a voz de Deus, ouvir seus mandamentos, tem uma lista de bênçãos que vem para a tua vida. Agora você vai ver que se você não seguir os mandamentos do Senhor, algumas pragas viriam para a tua vida. Ah, mas é Antigo Testamento. Gente, o princípio é o mesmo, não mudou nada. Então o que eu entendo? A gente vive num mundo que é rodeado por pecado, um mundo que está suscetível a alguma outra coisa aí. Mas aquele que está no Senhor, ele se blinda muito mais, e você pode ter certeza que alguma praga pode até entrar na tua tenda, alguma coisa pode até acontecer, mas não vem para te derrubar, desde que você esteja conectado com o Senhor. Então, e uma coisa que a gente tem que entender, eu já vou responder a Li Rodrigues e a Júlia Lucena, quero falar das duas já. Mas uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: existe espiritualmente uma guerra pela sua vida, muito grande, que você nem faz ideia. Existe um desespero infernal de te destruir, de te fazer cair. Nós, os que conhecemos a Deus de verdade, não por obra de justiça, mas por misericórdia dele, nós somos cercados por um anjo que nos protege. Isso garante o Salmo 34. Porém, Satanás ele fica ao nosso derredor, 1 Pedro 5, buscando um jeito de te fazer cair. O que a Bíblia está falando é: se você permanecer na habitação e no esconderijo do Altíssimo e descansando nele, as pragas não chegam até você. Essa praga que eu entendo aqui é alguma ação do inferno, vai te pegar sem que Deus permita. Olha aí a loucura. Isso. Porque existe sim, de acordo com Hebreus 12, uma correção de Deus que ele permite, e ele muitas vezes usa o diabo. Porque ele usa o diabo, né? Porque a pessoa está errada. Então Deus ele se utiliza do diabo em duas situações: ou ele permite que o diabo toque em você para te corrigir, ou ele deixa o diabo tocar na tua vida para dar um upgrade na tua vida, na tua vida espiritual. Foi o que aconteceu com Jó. Porque Jó, ele tinha um relacionamento com Deus que era de ouvir falar de Deus só. E um dia, Deus, olhando a sinceridade no coração de Jó, falou: eu quero dar um upgrade nesse cara, eu quero me revelar mais a ele. Só que para eu poder me revelar mais para ele, eu vou ter que colocar uma prova para ele. E a gente vai ver que o próprio Deus chama o diabo para olhar para Jó. Fala: tá vendo meu servo Jó? É reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. O camarada fazia tudo certinho, fazia até sacrifício para os filhos dele. E ele passa por aquele período de luta, mas no final ele pode falar que ele ouvia o Senhor, mas agora ele andava. Amém. Deus se revelou a ele. Essa é a diferença. E olha a prosperidade, não é evangelho da prosperidade, é prosperidade do evangelho. Porque quando Deus se revelou a ele de uma maneira diferente, Deus foi capaz de dar o dobro. Por quê? Porque o coração dele não estava nas coisas, o coração dele estava no conhecimento de Deus. Aí, cara, e a questão é que você olha mal como sendo aquela coisa que aconteceu contrária ao que você estava querendo, você já olha como mal e eu já olho como mal. Um exemplo claro: casei com ele, acabei de casar, voltei, tive que fechar a empresa. De momento, aquela crise, aquela necessidade de parar tudo, aquele fornecedor falindo, pessoas que trabalhavam para mim falindo, e eu tendo que sair daquele sistema todo, de cara eu olhei como mal. E falei: ué, mas a Bíblia diz que o mal não chegaria. Mas não é, cara, a gente tem que olhar o final das coisas. Aquilo lá foi uma bênção na minha vida, maravilhosa, porque foi o que me levou, Deus me levou pelas mãos, eu e Eli, porque com ela aconteceu a mesma coisa, para que hoje a gente vivesse na vontade de Deus. Então, não foi o mal que chegou. Eu analisei como mal o momento, mas eu deixei de olhar o fim. É o centro da vontade de Deus para a tua vida. E aí? Então, aquele relacionamento que você está chorando aí porque terminou com o cara, porque você acha que Deus foi injusto com você, às vezes é Deus te conduzindo para uma pessoa especial que está orando pela tua vida e está querendo você. Então, deixa eu falar uma relaxa. coisa. Deus sempre... Se não deu certo é porque não era da vontade dele. Fim. Li Rodrigues falou uma coisa muito
eu achei ela muito fofinha. Ela falou assim: Dani, eu estou muito mal, tão mal que eu não consigo nem orar. Se eu ficar quietinha ali tentando sentir a Deus, serve? Alisson, o que você daria de conselho para essa menina? Fica quietinha com o seu coração ansiando por Deus. Se não conseguir falar, chora. Vai falar que aquele que anda levando a preciosa semente, cantando e chorando. Salmo 126. Salmo 126, verso 6. Ele falou que vai falar que voltará com alegria, carregando consigo os seus molhos, tem um momento seus de choro, feixes. né? Então, se não consegue clamar, Deus chore. Se não consegue chorar, fica quietinha, clamando no teu coração, pela ação do Espírito Santo na tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer, logo logo você está sorrindo. Mas uma coisa, eu posso te dar uma dica pessoal. Quando eu tô mal, de não conseguir nem falar, eu coloco aquele louvor do fogo. Rapaz, quer um exemplo? Entra na internet. De fogo. Não, entra na internet, coloca um louvor chamado Deus, Tu és Santo, da Daniele Cristi. Rapaz, eu duvido quando chega na hora que ela começa a falar maravilhoso, vitorioso, justo e santo. Você começa vencedor e triunfante, rei que em breve vem. Você termina o negócio chorando. É só ranho no bigode, velho. É uma delícia, cara. Só bolha. Só bolha. Você fica um bunda mole lá chorando. Não existe mal que suporte um louvor. Olha que palavra que eu tô te dando pra você. O diabo, interessante, o diabo ele sabe que é tão poderoso o louvor no lábio do que crê, que a tendência é que quando você fique triste, ele te cale, não é isso? Sim. Vai ficar quietinho, vai ficar lá no quarto sem falar nada, porque se louvar, a cadeia quebra, não é isso? O calado na Bíblia, o mudo, era um simbolismo do incrédulo, daquele que não fluía naquilo que Deus tinha. A gente vai ver até o Zacarias, pai de João Batista, quando o anjo Gabriel vem e fala para ele assim: ó, você vai ter um filho, esse velho, e o nome dele vai ser João. Ele fala assim: mas como que eu vou saber que isso é verdade? O anjo olha para ele e fala: você está duvidando? Você vai ficar mudo. Ficou mudo, camarada. Só foi falar depois que João nasceu para poder dar nome pro menino, porque tinha escrito na tabuinha lá. Deus viu que ele passou a crer. Então tome cuidado quando você é muito calado, muito tímido. Isso expressa uma incredulidade da tua parte. Porque a gente vai ver que todas as manifestações de Deus foram precedidas por momentos de louvores, momentos em que o povo se expressou. A gente vai ver a muralha de Jericó caiu quando o povo começou a gritar que nem doido no meio do deserto. Louvar, então entra no teu quarto, grita. Que, né, a nossa igreja, a gente gosta de música worship, né? A gente gosta de adoração, de chapação. Eu falo pro povo lá: gente, abre a boca, que não o negócio é louco, gente. Tem que chapar na presença do Senhor. Ficava chapado de cachaça quando era do mundo, não vai chapar no Espírito Santo? Ô Ju, deixa eu te falar, respondendo pra Ju, que ela perguntou se os pensamentos maus dela desagradam a Deus. Querido, deixa eu te falar. Imagina que eu tô de dieta, tá? É difícil, mas imagina. E alguém chega pra mim e joga na minha frente um bolo de chocolate. Eu não posso impedir que a pessoa chegue com o bolo diante de mim, não posso pedir. Eu não consigo impedir que alguém me telefone chamando pra ir comer no Outback. Coisa mais deliciosa do mundo, aquele Outback. Eu não consigo impedir. Só que uma coisa é, o Alisson vem e fala pra mim: Dani, vamos no Outback? Aí eu falo: não vou, mas eu fico: ai que vontade de ir, ai que vontade de ir, ai que vontade de ir, ai que vontade de ir. Eu tô dando vazão pra aquele pensamento. Outra coisa é o Alisson virar pra mim: Dani, vamos comer um Outback? Eu falo: Alisson, não posso, que eu tô de dieta. E depois eu viro e eu penso em outras coisas. Eu vou ocupar minha mente com outras coisas. Eu vou conversar de Deus, eu vou ler, eu vou orar, eu vou cantar, eu vou escrever. Qualquer outra coisa para não pensar naquilo. Aí eu não me torno refém dos meus pensamentos. Sim, sim. O problema não é nós sermos tentados. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. O problema é você ceder à tentação. É isso que você não deve fazer. Nós somos tentados a todos os momentos. A gente vai ver Tiago falando: sede bem-aventurado quando vocês passarem por alguma tentação, por alguma provação. É uma palavra peirazo no grego, que é algo que vem tentar te parar, algo que vem tentar te obstruir, que vem tentar tirar a tua atenção. Mas ele vai falar: sede fiel, porque quando você for fiel, você receberá a coroa da vida. Deus tem preparado aqueles que o amam. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque o próprio Tiago vai falar que cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. Então, tem gente que a gente gosta. Tem gente que é tentado com mulher, outros com droga, outro com homem, outro com cachaça, então por aí vai, outro com dinheiro. Então a gente tem que... Osso por tudo, né? Tem gente que é
É o total flex, né? Outro tentar por tudo. Só que é bom você se conhecer para saber qual é o teu ponto fraco, porque é aí que o diabo vai tentar te derrubar. Por isso que eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso. Onde eu sou fraco é ali que eu sou forte. Porque onde eu me reconheço fraco é ali que eu vou enfiar o máximo que eu puder de presença de Deus. Sim. Ah, Dani, o problema é que a tentação está no meu trabalho. E daí, filha, leva Jesus pro seu trabalho junto. Coloca ele no coração e vai pra cima. Já entendi, deve ser um meninão bonitão que tá perturbando a vida dela. É difícil, é só... Seja grossa, vai com bafo falar com ele, não brincadeira, mas fala de Jesus com ele. Começa a falar de Jesus. Eu dei um exemplo para uma menina que ela chegou contando para mim que o chefe dela vinha toda hora falar para ela e dar umas cantadinhas para ela. Ela falou, o que eu faço? Eu falei, conversa com o seu chefe o tanto que o seu marido é maravilhoso. Sim. Aí ela só fala do marido dela. O que acontece? O chefe deu uma semana, saiu fora, não perturbou mais a vida dele. Acabei de falar, é o mesmo caso dela, é o chefe. Filha, fala do amor de Deus com ele, começa a falar de Jesus ser maravilhoso, começa a falar de santidade, começa a falar disso. Vai você cantar hino na frente. Hino! Vai ficar doido. Nossa Deus! Manda um monte de e-mail falando de Jesus pra ele, de aceitar Jesus pra ele. O púlpito santo elimina, por consequência, as falsas ovelhas. Sabe por quê, ô Ju? Se ele em algum momento perceber que você não é fiel a Deus, ele vai tentar te atacar. Mas a partir do momento que ele vê que você é uma serva de Deus, que você é uma esposa abençoada, que você é uma mulher de Deus, ele não vai ousar chegar perto de você, porque ele sabe que não tem temor, chance. o diabo tem temor. Tá? Então comece a rever algumas atitudes que talvez, às vezes sem querer, você pode estar passando uma informação que leve a ele a achar que ele tem alguma possibilidade com você. Então comece a rever um pouco o modo de se portar, tal. Não estou te julgando, tá? Mas seria interessante você dar uma olhada como você tem procedido, se isso tem dado alguma abertura para ele. Porque na hora que ele vê que você é mulher de Deus, ele vai rapar fora. É verdade, quando a mulher ela tem a postura, os caras saem fora. Os homens gostam de mulher facinha, mulher que ele sabe que vai conquistar. Quando ele vê que a mulher, o coração dela está em Deus, ele não consegue ir lá, não consegue. O que o Tiago vai falar? Resistir o diabo e ele, fugirá de vós. É ele que vai fugir, não é você que vai fugir dele. A menina fez uma outra pergunta aqui, Alisson. Essa aí se responde para ela. Ela falou assim, Dani, como que eu consigo distinguir de uma vez por todas se a voz que estou ouvindo é de Deus ou se a voz que estou ouvindo é do diabo? Severo Muniz. Caramba, rapaz, quanto tempo, cabeleireiro. Saudade de você, meu amigo. Sabe como que você consegue discernir? A partir do momento que você tem intimidade com a palavra de Deus. Filha, a paz que vem, Colossenses 2 ou 3, a paz de Deus é o árbitro. Seja o 3:15, seja o árbitro em vosso coração. E outro texto que eu vou dar para você. Hebreus 4:12 vai falar que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, para você saber se isso vem do teu coração, se isso vem do teu pensamento ou vem do Espírito, só através da palavra de Deus. Você tem que ter intimidade. Porque o problema é a pessoa, ela acabou de chegar na igreja, ela não tem nenhuma intimidade com Deus, ela não tem nenhum contato com Deus, e ela quer que Deus fale de forma clara para ela. Querido, você tem que entender que o seu ouvido ainda é carnal. Você, para ouvir a voz de Deus, você tem que ter um ouvido espiritual, e isso é consequência de uma vida andando com Deus. Sim. É engraçado que hoje em dia, que eu já estou mais velho, hoje, às vezes, para tomar decisão... Sabe quando a decisão ela é lícita, mas ela incomoda? Tem alguma coisa errada. Eu falo para ele, não tá interessante isso. A intimidade com Deus faz a gente saber o caminho. Sim. Acontece isso com você? Acontece. Tem um conselho para você, que talvez você não esteja chegando agora na igreja, talvez você ainda não tenha muito contato com a palavra, seja legalista. No começo você vai ser legalista mesmo, porque vai falar que a lei nos conduziu até Cristo. Então, se você ainda não tem condição de discernir o que é Jesus ou ainda não é, pastor, eu não sei que roupa eu devo usar. Então, usa a roupa mais comprida que você tiver, até o momento de você saber qual o tamanho da saia que você pode usar. Pastor, eu não sei se eu posso beber uma cerveja, se eu posso beber uma garrafa, então não bebe nada. Até o tempo, 14, até o tempo de você saber o que você pode beber. Então seja legalista, porque vai falar lá em Gálatas 3:24 que a lei nos serviu de aio, nos serviu de ajudador, de cuidador, até que nós fôssemos conduzidos a Cristo. É lógico que isso fala de um projeto global de Deus, mas isso, trazendo para a nossa vida, seja legalista no começo, e depois Deus ele vai refinando e vai mostrando para você o caminho da graça. Eu prefiro errar por exagero do que errar por ser displicente, né? Agora, eu tô falando isso, tio Alisson, a gente tá falando para você que você quer viver uma vida plena com Deus, tá?
Essa pregação não é uma pregação para agradar as pessoas. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é uma coisa que Deus vai fazer porque Ele precisa de você. Você não faz um favor para Deus quando você diz que eu levantei a mão na igreja, logo Deus está muito feliz comigo. Não. Isso, para Deus, a alegria dele é quando você anda como Jesus andou. É muito sério e muito difícil. Porque, como é que eu gosto quando Jesus fala? Quem é aquele que quando vai construir uma torre, primeiro ele não para e ele não calcula para ver se ele tem toda a condição? Lucas 14. O que isso quer dizer na nossa vida? Você tem que parar e pensar se você realmente está disposto a abrir mão da sua vida. Porque para viver para Jesus é tomar a cruz todos os dias. Última parte aqui, Alisson, pra gente falar, que ele fala sobre nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu posso falar que nenhum mal me sucederá no sentido de condenação de inferno? Sim, sim. E também fala que nenhuma praga chegará à tua tenda, porque se você olhar no Antigo Testamento, quando o povo caía no pecado, o que Deus mandava? Mandava praga para aquele lugar. Se for olhar Números, a partir do capítulo 23, que vai falar de Balaque e Balaão, em que Balaão ia lá, tentava amaldiçoar o povo, e Deus transformava em bênção. Por quê? Porque o povo estava em fidelidade com Deus. E você, quando está em fidelidade com Deus, pode lançar macumba, olho gordo, mal olhado, pode plantar vela preta na porta de sua casa, nada vai te pegar, nenhuma praga vai chegar na tua tenda. Qual foi o modo que o inimigo achou de poder penetrar, de poder destruir o povo? Foi um conselho que Balaão deu, falou: faz um carnaval, chama a mulherada, põe o cara para transar com as meninas, vamos trazer a Tati, que é o barraco, para fazer um showzinho, vamos fazer um funkeiro aí, vamos fazer uma orgia, e daí o povo se encontrou em pecado. Vai falar que naquele dia morreram 23 mil pessoas pela praga do Senhor. É o perigo de você, para tentar agradar, você transforma a igreja em mundo para atrair. É um perigo isso. Infidelidade. É um perigo. A turma que faz... Eu não quero ser legalista de falar que eu discordo quando as turmas fazem carnaval na igreja. Eu não vou falar que eu discordo. Eu não faria. Mas o cara vira e fala assim: não, mas é importante para atrair o jovem. E depois a gente mantém. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque normalmente o cara atrai e esse cara que vem, ele ainda atrapalha quem está lá dentro. Eu estou falando isso por experiência própria. O Paul Washer, ele fala: quando você atrai as pessoas com métodos carnais, você vai ser obrigado a alimentá-los com métodos carnais para poder mantê-los na igreja. Porque no momento que você cortar isso, eles vão embora porque eles foram atraídos pela carne. A Leila perguntou se quando ela está dormindo e ouve uma voz é o espírito ou o diabo. Não dá para saber, você que vai conseguir saber. Depende do que a voz está dizendo. Se a voz está dizendo, vai lá orar, vai perdoar o seu irmão, é voz de Deus. Se a voz está mandando você ir lá brigar com seu marido, tá indo falar para você encher a cara de cachaça, é do diabo. Você tirando essas base bíblica, comparando com a Bíblia, se você claramente é pecado, é voz do diabo. Agora, se você fica na dúvida, peça uma confirmação de Deus. Fala: Senhor, se é você, confirme em nome de Jesus. Mas igual o Gideão. Você tem coragem de pedir para Deus deixar o algodão molhado? Né? Eu tenho. Aquilo é muito louco. Tem que fazer, né? Deus respondeu? A Fábia Alves pediu para responder ela, mas eu não vi o que ela falou aqui. Então, para terminar, gente, acima de tudo, essa vida, ela não é o final das coisas. Não é. Esquece. 1 Coríntios 15, né, Alisson? Aqueles que esperam de Jesus só nessa vida são os mais miseráveis de todas as criaturas. Deus, ele tem muito para dar agora, óbvio. Tem muito para abençoar, para fazer. Mas o que ele tem reservado para aqueles que o temem, 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem os ouvidos perceberam, e nem subiu no coração. Oi, Ana. Então vale a pena ser fiel, simplesmente pelo, entre as simples fato de que o mal que não vai chegar para mim é a minha condenação. Sim, e uma vida em Cristo, uma vida bem trabalhada em Cristo, uma vida fundamentada na palavra, no relacionamento com Jesus, vai trazer uma vida abundante para você aqui na terra, tá? O próprio Salmo 27, Davi vai falar: pereceria sem dúvida se não cresce nas mãos do Senhor na terra dos viventes. Então Deus, ele vai te abençoar aqui na terra. João 10,10 vai dizer: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Talvez agora no começo você possa ainda não estar vivendo essa vida em abundância, porque Deus está construindo uma base em você. Deus está fazendo um alicerce. Um alicerce fundamentado na rocha, ele é mais difícil de fazer. Mas na hora que estiver pronto, Deus, ele constrói facinho a construção. Amém. Que ele tem que construir em você. Tá? Seja como bambu.
O bambu ele cresce 5 metros para baixo antes de começar a crescer para cima. Então Deus está trabalhando na sua base, está trabalhando na sua estrutura, para que você venha viver o melhor de Deus nessa terra e melhor ainda na era vindoura. A Gil Sena perguntou 112 vezes se quando ela dorme ocorre uma guerra espiritual e se é possível lutar enquanto está dormindo. Alisson, o que você fala para ela? Efésios capítulo 6 vai falar que há uma batalha espiritual que a nossa carne nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, assim, mas não especificamente na hora que você está dormindo. É o dia inteiro. A batalha é o dia inteiro. Então é justamente o diabo tentando te sugestionar a você fazer o errado para que ele possa ter legalidade na tua vida. É o que eu falei do Números capítulo 2. Detalhe, 3. Nós temos promessas. Sim. A Bíblia promete que nós temos um Deus que dá aos seus enquanto dorme. Sim. Então enquanto você está dormindo, Deus está fazendo. Nós temos o Salmo 121, por exemplo, que diz que não dormirá aquele que te guarda. Quero estar protegida, quero estar guardada, quero estar firme. Então ande em santidade. Com Deus, ele vai ser um escudo, como diz lá em Zacarias, ele vai ser como um muro de fogo ao seu redor, vai ser firewall para vocês. Já usou firewall já no computador, que não deixa entrar vírus? Então, se a sua segurança for o Senhor, ele vai ser um firewall para você. O Salmo 37, né, que ainda que o exército me cercasse, não temeria mal, ainda que o mal se levantasse contra mim, nele confiaria. Os inimigos se levantaram para comer minha carne, tombaram todos. E olha que se levantasse para comer minha carne, ia ter bastante comida. Mas tudo isso você vai receber numa vida fiel com Deus. A tua fidelidade vai refletir na tua prosperidade, na tua saúde, na tua proteção. E quanto mais você mergulha no Senhor, mais você vai ver esses benefícios. Amém, queridos. Amo vocês, estamos juntos. Então o segredo para você não ter nenhum mal chegando à tua tenda e nenhuma praga, a não ser aquelas que Deus permitir para te tratar ou para que a glória dele seja abundante na sua vida, é só andar em santidade. Só andar em santidade. Esse é o segredo de vida cristã. E se alguma coisa estiver acontecendo de negativo, não murmure. Não murmure. Vá buscar Deus. Vá buscar Deus. Talvez isso seja um momento na tua vida para Deus te aperfeiçoar. Se você está fiel com Deus, com o Senhor, não com homens, Deus vai te recompensar lá na frente. Amém. Itamar, um amigo velho, um abração para você, pastor. Pati, Gisele, Adeus, pastor Itamar. Rita Oliveira, que está desde o comecinho, uma querida também. Perdão se ficou alguma resposta, alguma pergunta sem resposta, manda no inbox para mim que eu vejo agora, tá bom? Amo vocês. Alisson, Deus abençoe. Beijão para todo mundo. Até semana que vem, em nome de Jesus.